Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês uma pequena reflexão e o tema da reflexão de hoje é perdão. A Bíblia muito nos ensina em vários versículos sobre esse tema, porém o sentido do perdão foi sendo banalizado com o passar dos anos, transformando o perdão em meras desculpas. O perdão ele deve ser uma prática de todo cristão, nas suas duas faces, de quem ofendeu e de quem foi ofendido. Da parte do ofensor, o perdão ele passa por diversas etapas com um alto rigor. Quem ofendeu tem o dever de pedir perdão e se consertar, assim como diz em Mateus no capítulo 6, versículo 12. Porém, o perdão bíblico ele se dá pelo arrependimento genuíno e não apenas por uma crise de consciência. Lembrando que o arrependimento ele não é um sentimento, mas ele é uma atitude de amor. Quando nós ofendemos alguém, nós causamos prejuízos a essa pessoa e o nosso papel é rever os nossos conceitos, mudar as atitudes, mudar o comportamento, que significa arrependimento, mudança de direção, o pedido de perdão e a reparação do dano causado. Quando nós erramos com alguém, não é só ir até a pessoa e dizer me perdoa pelo que eu fiz e vamos deixar isso para lá, vamos fingir que nada aconteceu. Não. O perdão é algo sério e a ofensa é algo sério e deve se tratar com o rigor com que a Bíblia nos ensina a tratar. Vai muito além de um simples pedido de perdão. Isso não é arrependimento. O nome disso é crise de consciência. É quando nós sentimos mal com aquilo que fizemos, vamos até a pessoa para tentar lavar e limpar a nossa própria consciência e não para resolver ou reparar os danos que nós causamos. Isso é uma atitude egoísta e totalmente oposta ao sentido verdadeiro do perdão. Na história de Zaqueu, quando ele se encontra com Jesus, ele se arrepende de ter roubado as pessoas e promete a Jesus: eu vou restituir todo mundo que eu roubei 4 vezes mais. Da mesma forma, o filho pródigo, quando ele volta, ele diz: pai, eu pequei contra Deus e pequei contra ti. Eu não sou digno nem de ser chamado seu filho. O que é isso? Isso é a admissão de culpa, já que o filho pródigo, nessa ocasião, tinha dito para o pai, pedido para ele, a parte que lhe cabia da herança. É como se estivesse dizendo: pai, para mim o senhor morreu. Para mim o senhor não tem mais serventia, me dá aí o que eu tenho de direito, eu vou viver minha vida. Quando ele volta arrependido, ele admite a culpa para o pai, dizendo: pai, eu pequei contra Deus e pequei contra o senhor, eu não sou digno nem de ser chamado de seu filho. E ele continua: faz-me como um dos seus trabalhadores, como um dos seus jornaleiros. Ou seja, ele está dizendo assim: como é que eu posso fazer para reparar o dano que eu causei? Na parábola do rei com o servo se lança ao chão e diz: tenha paciência, eu pagarei a minha dívida. A admissão de culpa, nós vemos aqui, e uma proposta de reparação. Como nós podemos nos arrepender e mudar o nosso caminho se às vezes não temos a real compreensão do nosso erro? Nós estamos tão acostumados com a banalização do perdão e com a responsabilidade do ofendido em nos perdoar, que nós nos damos ao luxo de errar, de pecar, e não nos preocupamos no que estamos fazendo. Como se não importasse o tanto que eu erre ou com quem eu erre, já que a pessoa tem a obrigação de nos perdoar. E isso não nos leva, infelizmente, a fazer uma autoanálise e, de fato, nos arrepender. Nós precisamos deixar de ser egoístas e deixar de ter paciência com os nossos próprios erros. Nós não temos paciência com os erros dos outros, mas com os nossos próprios temos de sobra. Precisamos aprender a controlar a nossa alma e inclinar o nosso coração à obediência aos princípios de Jesus. Precisamos parar de ter paciência com os nossos próprios erros e parar de se importar mais com as coisas do que com as pessoas. A Bíblia diz que é necessário que o homem analise a si mesmo. É necessário nós analisarmos os nossos comportamentos, a nossa conduta. Pare,
reflita sobre as suas ações, seja duro consigo mesmo, quebre o orgulho do seu coração e se deixe ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por outro lado, todo cristão tem a obrigação de perdoar. O perdão é parte essencial da vida do cristão. Na parábola do rei e do servo ainda, o rei se compadece daquele servo que o devia e o perdoa. Porém, ao sair dali, aquele servo que acabou de ser perdoado de uma dívida gigantesca, encontra um outro conservo que devia para ele uma dívida muito menor. Mas ele não teve a mesma atitude de compaixão que acabou de receber do seu senhor. Ele simplesmente agarra o conservo pelo colarinho e diz: pague aquilo que você me deve. O rei, então, quando fica sabendo disso, chama de servo mau e entrega esse que antes tinha tido a sua dívida perdoada aos torturadores, para que fossem torturados até que a dívida seja paga. Jesus chama esse servo de servo mau porque ele tinha acabado de ser perdoado, assim como o Pai nos perdoou de algo que era impossível de pagar. Nós, às vezes, negamos o perdão ao nosso irmão de uma dívida muito menor, de uma ofensa muito menor que aquela que nós fizemos contra Deus. Nós recebemos um perdão gigantesco, genuíno de Deus, e nós temos dificuldade em perdoar coisas menores em relação ao próximo. A Bíblia diz que quem muito ama, quem muito foi perdoado, muito ama. O perdão não é um sentimento, mas é uma atitude de amor. Perdoar não é fingir que nada aconteceu, fazer de conta que nada aconteceu, mas resolver a dor no nosso coração, entendendo que a minha dor não pode guiar as minhas atitudes. A falta de perdão é tão séria que é a única coisa capaz de impedir que as nossas orações sejam ouvidas pelo nosso Pai. Jesus ensina ali na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, que se nós não perdoarmos aquele que nos ofendeu, nós também não receberíamos perdão. Jesus, ele termina de ensinar a oração e ele faz adendo em um dos tópicos, o do perdão. Ele também nos ensina que se nós formos adorar, e aqui ele cita a oferta como exemplo, ele diz assim: se você for levar uma oferta ao altar e está com o coração não resolvido com o seu irmão, deixe a oferta e vá se resolver com o seu irmão. A nossa adoração não será recebida por Deus, a nossa oração não é recebida por Deus se o nosso coração não estiver resolvido em relação ao nosso irmão. Não existe limite para o perdão. Pedro questiona Jesus então, dizendo: mestre, quantas vezes devemos perdoar? Até 70 vezes? Então Jesus ali eleva o nível do perdão para nos ensinar a real importância disso. Ele diz: não apenas 70 vezes, como a pergunta de Pedro, mas 70 vezes 7 por dia. Shakespeare, ele diz: a mágoa é um veneno que nós mesmos tomamos, esperando que faça mal ao outro. Jesus, quando está na cruz, ele olha para os seus algozes que tinham acabado de o ferir e de machucar e de o crucificar e se compadece deles. O perdão é olhar para quem te feriu e amar ao ponto de conseguir se compadecer de quem te machucou. Jesus olha para os seus algozes e diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. O perdão é o troféu de quem venceu a própria dor. Todo cristão, ele precisa aprender a se consertar e, se ofendeu, a perdoar e, se ofendido, também perdoar. O perdão diz mais a respeito de você mesmo do que de quem te ofendeu. A mágoa, ela nos faz adoecer, mas o perdão cura a alma. Como conseguir perdoar, então? A Bíblia nos ensina em Gálatas que o amor, a paciência e a mansidão são frutos do Espírito. Então nós podemos colher esses frutos ou deixar que o Espírito Santo produza em nós esses frutos. Para isso é necessário que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus.
Se nós buscarmos a Deus, colocar diante dele as nossas dores, isso produzirá em nós a cura e o perdão. Lucas, no capítulo 17, diz: se o seu irmão pecar contra você, repreenda-o e perdoe. Quando for perdoar alguém, deixe claro o mal que te causou. Deixe claro o motivo do perdão. Cara, você me machucou nisso, nisso e nisso, mas eu estou aqui para te perdoar e deixar tudo o que aconteceu no passado e ter uma nova vida contigo daqui para frente. Existe também uma diferença entre perdoar e voltar à confiança. A confiança é algo conquistado. Se houve uma quebra de confiança, ela precisa ser reconquistada. Perdão não significa confiar novamente, mas perdoar é liberar a pessoa da dívida. É pegar o trunfo que tem nas mãos e deixar de lado. É não negar socorro àquele que te machucou, mas é resolver o assunto no seu coração, ao ponto de que, ainda que haja lembrança do acontecido, não te cause mais dor. A Bíblia, ela está recheada de versículos sobre perdão, sobre como alcançar o perdão de Jesus. Como nós podemos alcançar o perdão de Deus se nós não perdoamos a quem nos ofenderam? Em Efésios diz: tenha compaixão um dos outros, perdoando mutuamente, para que Cristo também vos perdoa. Existe uma condição para o perdão de Jesus. É que o nosso coração também perdoe aqueles que ofenderam a gente. Que você decida hoje a praticar esse princípio tão importante que é o perdão. A vida, ela é preciosa demais para você perder tempo preso na mágoa. Um grande abraço e que Deus abençoe.